eu queria também me associar, porque eu conheci Maria Helena Gregóri e, em primeiro lugar, junto a essa solidariedade à família, que perde uma grande figura humana. E tenho também do marido viúvo, José Gregóri, quando ministro da Justiça, eu, repórter, fui acompanhar uma comitiva de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, do Rio Grande do Sul, numa conversa com o então ministro da Justiça, José Gregóri. E por conhecê-lo, conhecer a biografia dela, que trabalhou também com Dona Ruth Cardoso, outra figura exemplar, mulher, mas nessa reunião com o ministro da Justiça, José Gregóri, eu ouvi dele, como jornalista, uma declaração, senadora Luiz, que, ao longo da minha carreira como profissional, reputo como uma manifestação comovente e das mais gratas e relevantes para quem militou no ofício difícil e complexo que é a comunicação. Ele disse: a Ana Amélia critica sem ferir. Isso, para mim, foi uma declaração de alto grau de humanismo e de respeito. E ele conseguiu simplificar com uma frase aquilo que eu nunca imaginei ouvir de uma autoridade. Então, especialmente dele, que havia sido advogado de presos políticos, uma vida longa em defesa dos direitos humanos, José Gregóri, viúvo de Maria Helena Gregóri, que teve essa história também, como Vossa Excelência aqui definiu muito bem, e por isso também tenho motivos de sobra para me associar a esse voto de condolências à família pelo Senado Federal. Eu venho ocupar a tribuna hoje para dizer que há uma expectativa nacional desta casa com o que vai acontecer nesta quinta-feira, na expectativa criada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário no Paraná, sob a liderança do juiz Sérgio Moro, em relação aos desdobramentos e às denúncias que deverão ou poderão ser apresentadas pelo procurador Rodrigo Janot. E essa expectativa poderá dimensionar com muito mais clareza a extensão da crise que se agrava e a extensão da crise que envolve os agentes políticos e a maior empresa estatal brasileira, a Petrobras, com reflexos, obviamente, sobre o Congresso Nacional, sobre esta casa. Hoje, a gravidade da situação está naquilo que nós aqui todos os dias falamos. É o impacto, senador Paulo Paim. E Vossa Excelência, tanto quanto eu, sabe bem, porque nós do Rio Grande do Sul vivemos duas realidades, o antes e o depois da crise da Petrobras, o antes e o depois da Operação Lava Jato. O antes, um polo naval oportuno para uma região deprimida, que é a metade sul do Rio Grande. O Porto de Rio Grande, que é o maior porto marítimo do nosso estado, o terceiro maior do país em movimentação de cargas, uma posição estratégica, foi ali instalado o polo naval, com grande perspectiva que houve uma repercussão imediata na economia do nosso estado, que não sequer estava preparado para a necessidade de abrigar mão de obra especializada, desde funileiros, soldadores, que tiveram ser buscados em outras regiões do país. Na Bahia, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, foram levados para lá para poder tocar aquela obra magistral. 18 mil operários, de uma hora para outra. Uma mudança radical na economia, não só de Rio Grande, mas de São José do Norte ali do lado, de Pelotas ali perto, impactando positivamente. E hoje, este sonho
está se esboroando, porque dos 18 mil, 7 mil empregos já foram eliminados. Numa cidade, Charqueadas, no centro do Rio Grande, próximo de Porto Alegre, 60 quilômetros de Porto Alegre, a IESA, Óleo e Gás, devia ali instalar uma unidade do polo de Charqueadas, assim chamado, Polo Naval de Charqueadas, porque, veja, não só Rio Grande, que fica distante, mas estratégica e logisticamente era importante que fosse também espraiado por outras regiões, pelas matérias-primas, pela mão de obra, para desconcentrar. 1.000 empregados numa cidade de tamanho médio, um desastre. 1.000 empregos fechados. E agora, um outro desdobramento. A Petrobras, engolfada por esta crise, não está fornecendo, ou corre o risco de não fornecer, a nafta, que é a matéria-prima para o polo petroquímico de Triunfo, que foi uma conquista histórica dos gaúchos. Conquista histórica, o polo petroquímico de Triunfo, a maior empresa sucessora da Copesul, Braskem, recebe matéria-prima da Petrobras, que é o nafta, e desde o ano passado são feitos contratos aditivos, prolongando por alguns meses o fornecimento da nafta. 70% da nafta consumida por esta empresa é nafta da Petrobras. E o contrato encerra agora no final do mês, e se não houver a garantia de um novo aditivo por mais alguns meses, nós, no Rio Grande do Sul, corremos o risco, não só desta crise aguda lá em Rio Grande, polo naval, com a suspensão das novas plataformas, polo de Charqueadas e agora o polo petroquímico de Triunfo, com muitas empresas que são ali da chamada cadeia produtiva petroquímica da indústria petroquímica nacional. O problema eu já trouxe aqui para a tribuna. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, amanhã, à tarde, terá, com o apoio da bancada, uma reunião com o ministro Eduardo Braga, de Minas e Energia. É para imaginar que não é só o aspecto político, que esta crise da Petrobras, e a presidente tantas vezes fala, as empresas não podem morrer. Claro que não podem morrer. É preciso limpar, separar o joio do trigo e tocar, porque o Brasil precisa de crescimento. Não vai crescer em 2015. Nós precisamos salvar o que resta desses escombros provocados por essa crise, uma debacle. Eu diria um tsunami dentro da maior empresa que hoje no mundo está sem crédito. Eu sinto como brasileira, como acionista minoritária da Petrobras, como trabalhadora, botei poupança na Petrobras, eu sinto profundamente. Nós queremos salvar essa empresa, em nome desses 80 mil trabalhadores da Petrobras que têm orgulho e honra da empresa. Nós não podemos permitir que essa empresa seja destruída. E tudo o que acontece no entorno como decorrência. Então, nós estamos falando de emprego, de um problema social gravíssimo, que é a última e a pior das consequências da gravidade desta crise. Nós não podemos permitir que isso continue se agravando desta forma. Hoje, caminhões paralisaram o Brasil inteiro por conta também de aumento relacionado a combustíveis. Com muita honra, concedo a parte ao senador Vinícius e também ao senador Ricardo Ferraz. Senadora, é bem oportuno esse tema que a senhora trouxe aqui, porque eu tive o prazer de visitar Rio Grande naquele momento em que chegava todo esse, vamos dizer assim, todo esse desenvolvimento. Contingente. Aquilo você via no semblante das pessoas como se uma coisa maravilhosa fosse acontecer. Você via esperança, você via confiança. E como a senhora bem disse, esse problema transcende a seara política. Tem a ver com a credibilidade da classe política, de governo, de tudo. Porque não é prejuízo só econômico, é prejuízo psicológico para toda uma cidade que via o seu desenvolvimento chegar. Há quanto tempo estava ali Rio Grande, uma cidade quase
mais do que centenária, né? Parada praticamente no tempo. E, de repente, virou aquela ebulição. E todo mundo, agora vai. E, de repente, como se uma bomba, como a senhora bem colocou, como se um tsunami varresse as esperanças, essas pessoas estão ali, eu diria quase que numa depressão coletiva. Então, é muito importante essa reunião, com certeza, que vocês vão ter com o ministro, porque é imprescindível que o governo tenha em mente o tamanho do prejuízo que isso está causando ao Brasil e aquela região. A senhora bem colocou, a região fica ali parada, e colocou também, levantou outro problema aqui, que eu tinha, a semana passada, aí na tribuna, colocado, que quando teve as duas primeiras rodovias interditadas, eu alertei aqui que esse problema ia se espalhar por todo o país. Hoje, se eu não me engano, já são 7 ou 8 estados que estão aí com rodovias interditadas. E isso corre o risco de termos um apagão logístico no país. É muito preocupante. E aí, quando a senhora traz esse tema aqui, falando sobre a questão do país parar, onde a própria presidente disse, é importante que as empresas não morram, é importante. E é por isso que eu relatei aqui que nós estamos perdendo a oportunidade de passar o país a limpo. Esse acordo de leniência que está sendo gestado aí, nós, como casa aqui, precisamos chamar as pessoas que estão fazendo para vermos as claras. De repente é até justo, tão preocupado que o país não pare, mas é importante que seja feito às claras, porque por tudo isso que a senhora falou aqui, a população já começa a não acreditar mais. E crise de confiança é pior do que qualquer crise. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador José Medeiros, pela valiosa contribuição. E o senhor falou aí de um colapso. Nós estamos prestes, o Mato Grosso, seu estado, que Vossa Excelência tão bem representa aqui, é um estado que hoje é uma fronteira agrícola mais importante do país, maior rebanho, o senhor lembra do seu discurso aqui, maior rebanho, maior produtor de soja do Brasil. E agora é a safra, a colheita da safra começa agora. Então, esse colapso poderá afetar também o escoamento da safra, e o seu estado, como o meu, poderão ser afetados dramaticamente. Já estão sendo por conta do aumento do preço dos combustíveis. Todo o tarifaço que aconteceu impacta sobre o custo de produção. Com o aumento do dólar, se é bom para a exportação, e o Mato Grosso é um estado exportador, por outro lado, ele impacta na mitigação dessa vantagem, porque ele aumenta os custos da importação. E, lamentavelmente, mesmo que o Brasil seja um grande produtor agrícola, ele ainda depende dos insumos, especialmente fertilizantes. E a Petrobras, de novo, poderia ter desenvolvido as minas daquilo que entra na composição do fertilizante, o NPK, para que nós tivéssemos autossuficiência, ou pelo menos um bom abastecimento. Não, nós dependemos praticamente de todos os insumos na importação, na composição dos fertilizantes e de outros insumos também que nós dependemos. Então, isso neutraliza o ganho com o aumento do dólar na exportação, com o aumento do custo de produção do insumo importado. Então, eu queria agradecer, senador José Medeiros, pela valiosa colaboração, e concedo a parte ao senador Ricardo Ferraz. Veja, senadora Ana Amélia, a dimensão e a proporção dessa crise que a nossa Petrobras foi submetida. Porque essa crise, ela não é obra do acaso. Ela é obra do aparelhamento, ela é obra do patrimonialismo, ela é obra da ausência dos limites entre o privado e o público. Além da crise do polo naval do Rio Grande do Sul, o meu estado também, que é um importante estado produtor de petróleo e de gás, o Espírito Santo é hoje o segundo produtor brasileiro de petróleo e gás. E o nosso esforço estratégico foi na direção de que nós pudéssemos agregar valor à cadeia de petróleo e gás. E fizemos um grande esforço. Esse esforço foi liderado pelo governador Paulo Artung. Eu sou parte desse esforço porque era vice-governador, e nós conseguimos consolidar a vinda para o Espírito Santo de um estaleiro
lá de Singapura, o estaleiro Jurong, que se instalou aqui no Espírito Santo, que fez um investimento extraordinário, que começa a sua operação, e quando começa a sua operação está com suas contas completamente atrasadas em razão das aquisições que foram feitas pela Sete Brasil, empresa que foi coordenada pelo BNDES, pelo governo federal, por fundos de pensão. As encomendas feitas não estão sendo pagas desde outubro, no caso da Jurong no Espírito Santo, acumulando passivo já de 200 milhões de dólares, colocando em risco e trazendo uma grande preocupação a todos nós capixabas por conta de não termos certeza do futuro desse estaleiro que está sendo construído, trabalhando agora a construção da primeira sonda de exploração e perfuração. Então, a crise ela é realmente sem proporções, sem precedentes, não é? E nós estamos aqui também em linha com Vossa Excelência, manifestando a minha preocupação, e acho que a Comissão de Infraestrutura do Senado da República deve convidar as autoridades do governo federal, da Sete Brasil, do BNDES, para que nós possamos identificar, possamos debater esse tema que está trazendo muita preocupação, e em alguns estados, como de Vossa Excelência, muito mais que preocupação, não é? Está trazendo desemprego, está trazendo a quebra de confiança e de expectativa de brasileiros. Agradeço imensamente, senador Ricardo Ferraço, e fico alinhada com esse ponto de vista, que tenhamos aqui a oportunidade, teremos a responsabilidade de convidar as autoridades para juntos construirmos uma solução alternativa, não só para o Espírito Santo, para o Rio Grande do Sul, para todos os estados, porque toda a economia brasileira de alguma forma é impactada. O senador José Medeiros, que é do Mato Grosso, do coração do Brasil, vai afetar a questão da produção e do escoamento da safra, ou nós com a indústria naval. Eu participei agora de um almoço com a vice-chanceler e vice-ministra de Relações Exteriores da Croácia, a senhora Vesna Pusic, que foi parlamentar. E a Croácia é um país que tem uma indústria naval extremamente desenvolvida e tem grande interesse também no setor de defesa, da indústria de defesa, de fazer parcerias com o Brasil. Ora, era a oportunidade de aproveitarmos mais esta aliança, não só com Singapura, como Vossa Excelência fez lá no estado do Espírito Santo, mas com outros países que têm tecnologia e também capital para nos ajudar nesses processos de desenvolvimento. No entanto, estamos agora com as portas fechadas em função daquilo que o senador José Medeiros lembrou muito bem, a questão da credibilidade. De que forma nós vamos poder recuperar tudo isso e a nossa capacidade lá fora para atrair novos investimentos. Então, nós precisamos ver essa questão dessa forma, e eu fico também muito feliz com esse seu à parte, porque ele acrescenta e trabalha ainda mais em relação a isso. Como eu disse, essas questões todas estão trazendo essa preocupação no nosso estado. No Polo de Rio Grande, que é o maior porto marítimo, a situação vai se agravar. Um dos consórcios criados para investir no polo naval, o QGI, Brasil, formado pelas empresas Queiroz Galvão e ESA, estaria prestes a desistir de montar e integrar módulos de 2 plataformas de petróleo encomendadas pela Petrobras. Apesar do consórcio não confirmar essa informação, os trabalhadores temem que, sem a intervenção do governo estadual e federal, os investimentos serão descontinuados, pois sem a aprovação pela Petrobras de aditivos nos contratos, o mesmo que acontece em relação à Braskem com o NAFTA, os recursos disponíveis não conseguem viabilizar as operações, afetando assim os valores e acertos mínimos previstos nas licitações. Shoppings foram erguidos e a construção civil passou a ser uma ótima fase e foi tudo suspenso por conta dos efeitos da Operação Lava Jato. Agora o cenário se deteriorou. Até as empresas terceirizadas reclamam de dívidas pendentes e também começam a demitir. Se considerarmos que outros estados, as ameaças ao mercado de trabalho são ainda maiores. Em Maragogipe, na Bahia, consórcio que havia contratado pela Petrobras calcula que já fechou 4.500 vagas.
No Espírito Santo, do senador Ferraz, que agora mencionou, as preocupações também são grandes. Nesses 3 estados, Rio Grande do Sul, Bahia e Espírito Santo, mais de 5 bilhões de reais em investimentos estão ameaçados. Pelo menos 7 mil pessoas, segundo os sindicatos das categorias, já estão sem emprego nessas áreas com contratos firmados com a Petrobras. Além disso, os custos das rodovias estão em alta. Desde a semana passada, caminhoneiros fazem protestos nas estradas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, em protesto contra a alta do preço do combustível e também dos pedágios e dos valores dos tributos sobre o setor de transportes. Os locais dos protestos pacíficos ocorreram em trecho da BR 386, 285, 472, 392, 116 e 468, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. Os caminhoneiros insatisfeitos bloquearam parcialmente ao menos 38 pontos em rodovias estaduais e federais. Caminhões, com exceção de cargas vivas, de ração e de leite, ficaram parados nos acostamentos. A crise preocupa também os investidores. Fundos de investimento que tinham pelo menos 9 bilhões em papéis ligados à Petrobras e aos seus fornecedores, incluindo empresa citada na Lava Jato no final de janeiro. São aplicações que surgiram no período de grande efervescência financeira da Petrobras, mas que agora tornam-se sensíveis a eventuais atrasos nos pagamentos, tanto da Petrobras quanto da sua cadeia de fornecedores, com o rebaixamento da avaliação pela agência de risco e consequente perda para os cotistas. Assim é que essas questões todas precisam estar em sintonia com o que nós vamos aqui fazer e protagonizar. Queria agradecer os pronunciamentos e não podia deixar, senador Paim, de fazer um registro, senador Aloysio Nunes Ferreira, porque acabo de receber aqui uma informação, o senador Ferraz fez um pronunciamento muito completo sobre a crise da Venezuela. Um grupo de homens armados invadiu a sede do partido opositor venezuelano COPEI em Caracas, nesta segunda-feira, depois de demonstrar apoio a uma transição de governo, denunciaram líderes da legenda. Outros 11 escritórios do mesmo partido no país também teriam sido tomados pelas forças do governo Maduro. Ainda não está claro quais as circunstâncias e por quem os prédios foram ocupados. No Twitter, o presidente do partido, Antônio Ecarri, denunciou o sequestro de vários colegas do partido e responsabilizou o presidente Maduro pelo incidente. Testemunhas disseram ao vice-presidente da legenda, Mário Acosta, que os invasores exigiam moradia. Segundo relatos, um grupo forçou o portão, quebrou a fechadura e tomou o edifício. Haveria homens no sótão, além de mulheres e crianças no térreo. Outro episódio mais cedo, no entanto, preocupou Acosta. Segundo ele, membros do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional e da Guarda Nacional Bolivariana compareceram à sede do partido e, ao saírem, alegaram que havia material subversivo. É a forma que o governo da Venezuela está encontrando para sufocar de maneira covarde e repressora toda e qualquer manifestação democrática de quem ouse enfrentar o governo. E é preciso que essa reunião de chanceleres lideradas pelo Brasil tenha alguma eficácia, porque a retórica não vai resolver essa questão. E não é do estilo do governo, não foi de Hugo Chávez e não é, muito menos, de Maduro, menos preparado que Hugo Chávez, para fazer das palavras e do diálogo um caminho de solução para esta profunda crise que está preocupando o Brasil, mas que vai exigir da diplomacia brasileira um empenho muito mais intenso, muito mais pragmático e muito mais responsável nesse processo. Pelo respeito que tenho à diplomacia do nosso país, pelo profissionalismo dos nossos diplomatas, eu espero que a Casa de Rio Branco possa honrar essa tradição e conseguir resultados mais animadores neste processo de uma crise que agudiza, deixando cair por terra também o Mercosul, que já está na UTI. Muito obrigado, senador.